Fala, fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Boa tarde. Sei que é véspera de Natal, né? Muitos aí já estão no clima, preparando para encontrar com a família, passar a noite de Natal com a família, mas eu não podia deixar de passar para a gente não perder a nossa rotina de dicas, de lives que a gente tem feito ao vivo com vocês. Não podia deixar passar essa semana em branco. É, e ao mesmo tempo deixar aqui minha mensagem para vocês, né, de Feliz Natal. Natal é uma data que eu acho que para todos nós, né, a gente volta muito à infância. Eu lembro que sempre gostei muito, assim, revia meus primos, a gente brincava, reunia a família. É uma data que para mim é muito importante, até pelo real significado dela, né, que é o nascimento de Jesus. Então, para a gente é uma data muito importante, talvez a mais importante do ano aí, né? Muito, para mim, pelo menos é. Acredito que para muitos de vocês também. Bom, galera, hoje eu vou tentar ser um pouco mais objetivo com vocês, mais direto. O assunto desse nosso encontro de hoje, né? Eu tenho tentado trazer para vocês uma série de conteúdos que ou visa encurtar o caminho de vocês até a aprovação, né, até a aprovação no vestibular ou no Enem, ou tirar obstáculos também do caminho de vocês. Então podem perceber que sempre que a gente fizer uma live, ou eu vou estar trazendo para vocês uma forma de vocês ganharem tempo, ou eu vou estar tirando alguns obstáculos do caminho, quebrando alguns paradigmas também, né? Que alguns chamam de crenças limitantes, aquilo que você acha que está te impedindo e na verdade não está. Então a gente sempre traz um conteúdo desse. Hoje, gente, eu quero trazer para vocês basicamente três tópicos para a gente conversar sobre como melhorar a rotina de estudos, como melhorar o desempenho, né? Um dos motivos que leva vocês, um aluno, por exemplo, a levar de 3 a 4 anos aí para passar para medicina, por exemplo, é o estudo errado. É, estudar demais da forma errada é perda de tempo, na é verdade. Então isso acontece com muitos durante o caminho, assim, sai estudando loucamente e conteúdo atrás de conteúdo, e se eu perguntar amanhã o que você estudou hoje, você nem lembra. Então, a gente precisa estudar da maneira correta, não é verdade? Então, essa é uma das coisas que pode levar vocês mais rápido à aprovação. Aliás, é uma das coisas que eu ensino para que os meus alunos cheguem mais rápido até a aprovação, tá? Então, vamos lá, esse é o nosso assunto de hoje. Para quem não me conhece aí, eu sou o professor Lucas. Eu ajudo alunos a alcançarem mais de 800 pontos na matemática do Enem e, por meio disso, através disso, conseguir a sua tão sonhada aprovação. Eu ensino como que é possível atingir os 800 pontos e como isso pode ser determinante na sua aprovação. Um exemplo é a medicina, né? Então a gente tem muitos alunos que com interesse em medicina, e eu falo a medicina, gente, mas isso, o que eu falo aqui para vocês serve para qualquer outro curso que vocês forem tentar. Porém, a medicina ela é o mais concorrido, né? E então a gente toma como base para a gente nivelar vocês por cima. Então a gente nivela no mais concorrido, que a partir dali, se você mirar lá em cima, qualquer outro curso aí que vier com uma nota de corte abaixo, você entra, né? Então a medicina ela tem a nota de corte mais alta, então por isso que a gente nivela aí por ela, tá bom? É, Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, compartilhe aí essa live com um amigo que também vai estar nessa jornada com a gente, né? Nesse nosso período de preparação até o Enem. E não deixa aí de me seguir para não perder nenhum conteúdo. Toda semana, praticamente todo dia, a gente traz um conteúdo novo aí para vocês. E fica até o final da live que eu tenho um recado e tenho uma surpresa para vocês bem importante.
Vamos lá, galera. É, essas 3 dicas para a gente melhorar o nosso desempenho. Basicamente, gente, o que eu vou trazer aqui para vocês são dicas de como melhorar a aprendizagem. Como que você consegue absorver e memorizar melhor os conteúdos, tá? Assimilar os conteúdos. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, e pode parecer clichê, mas não é clichê. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre alimentação. Exatamente isso. Alimentação. A alimentação, ela é fundamental na sua capacidade de memorização. Como assim, professor? O que acontece, gente? O nosso cérebro, ele necessita de glicose, tá? Nosso corpo, de uma maneira geral, glicose é energia, né? É a glicose que nos gera energia. E o nosso cérebro precisa bastante de glicose para que as conexões neurais aconteçam, tá bom? Ou seja, para que os neurônios se comuniquem e o aprendizado aconteça. E aí, gente, quando eu falo de alimentação e se alimentar corretamente, não é só na hora da prova. Isso é que eu quero trazer para vocês. A alimentação correta não é só na hora da prova. Se alimentar corretamente também durante os estudos, tá? E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Quantos de vocês aqui estudam à noite? Ou melhor, perdão, quantos de vocês aqui estudam de manhã, tá? Por que eu estou falando isso? Eu acabei de falar para vocês que o nosso cérebro necessita de glicose para que as conexões aconteçam de uma maneira mais, assim, como me fugiu a palavra agora, gente, de uma maneira mais correta e pela manhã o nosso índice de glicose é muito baixo. Por exemplo, quando que você faz um exame de glicose? Você vai fazer um exame de glicose, seu médico pediu, quando é que você faz? Você faz de manhã. Por que você faz de manhã? Porque ela está no nível mais baixo, entende? Se você fizer de manhã e mesmo assim o exame acusar um nível alto, é porque durante o dia ela está muito alta. Então por isso que nós fazemos o exame de glicose de manhã e em jejum. E aí, eu te pergunto, como é que você vai estudar? Você toma café antes de ir para a escola, às 7 da manhã? Ou antes de ir para o cursinho, às 7 da manhã? Ou antes de abrir uma videoaula do seu cursinho online? Você toma café antes? Ou você vai tomar o seu cafezinho lá pelas 10 horas, 9 horas? E aí é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Gente, de manhã o seu nível de glicose está baixo. Logo, o que você está aprendendo ali, você não está assimilando com todo o potencial que seu cérebro tem, tá? Então você está absorvendo menos do que você poderia pelo simples fato de você estar com um nível muito baixo de glicose. E aí os seus neurônios não estão se conectando da maneira que ele deveria, tá? Então, essa é uma dica para vocês. Cara, não é questão de gostar. Eu também tenho dificuldade de tomar café às 7 horas da manhã. Aliás, 7 horas da manhã a gente está em sala, né? Eu também tenho dificuldade de tomar café da manhã às 6 horas da manhã. Só que é uma questão de necessidade, não é mais de gostar ou não gostar. É estratégia. E aí a gente precisa criar rotina. Você pode não tomar aquele cafezão, mas come alguma coisa que vai elevar seu nível de glicose. Que seja tomar um café, que seja comer um iogurte, mas eleva o nível da sua glicose para que o seu cérebro possa ter um desempenho melhor, tá bom? Então, essa é uma das dicas. Durante os estudos.
tá? Eu estou falando ainda durante os estudos, mas isso vai servir na hora da prova, tá? Na hora da prova, aliás, o nosso corpo gasta muita energia. E aí, o nosso nível de glicose abaixa demais. Então, um conselho, quando, sabe essa galera que leva uma marmita no dia da prova, só de doce? Cara, eles não estão completamente errados, não. Observe que eu estou falando de uma alimentação correta. É óbvio que eu não estou falando para você exagerar, tá bom? Mas você se policiar para cada meia hora, você colocar alguma coisinha na boca e conseguir elevar seu nível de glicose ou recuperar seu nível de glicose ali no sangue, isso vai ser importante na hora da prova. Então, dá um tempinho, beleza, deu uma meia hora, uma hora, não espera sentir vontade. Isso, galera, também serve para a hidratação. Na hora de vocês se hidratarem, isso também acontece. Quando você sentir sede, você já deveria ter tomado água há muito tempo. Então, por isso, garrafinha de água. Vocês já repararam que se a gente não tiver uma garrafinha de água, a gente passa o dia inteiro sem tomar água? O dia inteiro é um exagero, né? Mas muito tempo. Mas se você tem uma garrafa de água, você dá uma bicada naquela água o tempo todo? Então, a garrafinha de água, ela é uma dica, tá? No meu cursinho presencial, por exemplo, a gente dá logo no começo e isso é estratégico. Não é à toa. É para o aluno estar se hidratando mesmo, para ele criar esse hábito de ter a garrafinha de água ali, porque a hidratação também é fundamental. No dia da prova, água, um Gatorade, sabe, um isotônico, isso vai te ajudar a repor sais minerais e também se hidratar, tá bom? Então, a primeira dica aí para melhorar a sua capacidade de memorização, de absorção, é ter uma alimentação correta durante os seus estudos. E aí eu estou falando para você que está fazendo cursinho, para você que levanta de manhã para estudar, para ligar o computador, para pegar no caderno e estudar, como eu também estou falando para você que está no terceiro ano ainda, que vai entrar no terceiro ano e que quer entrar direto, quer sair do terceiro ano e já entrar direto numa universidade federal. Cara, é rotina. Isso é cientificamente comprovado, tá? É cientificamente comprovado, por exemplo, que pessoas com diabetes, que têm hipoglicemia, isso prejudica a capacidade mental dessas pessoas. E isso não acontece só com eles, isso acontece com qualquer um quando o assunto é aprendizagem. Nos casos de pessoas com mais idade, é mais grave ainda, porque existem outras doenças. Mas, gente, é cientificamente comprovado. Funciona? Meu cérebro vai funcionar melhor? Vai. Funciona. Só não funciona se você não fizer. Não adianta você saber tudo isso que eu estou falando e não botar em prática. Aí não vai funcionar. Não adianta só saber, tá bom, gente? Então, se vocês não conheciam isso até agora, vocês estão perdoados. A partir daqui para frente, aí é uma questão de escolha e não vem com essa assim, eu não consigo. Também existem estudos que nós nos acostumamos com qualquer coisa. Se você botar, você vai sentir um pouco mais durante os seus 30 primeiros dias. Mas depois que você venceu esses 30 primeiros dias aí, 20, 30 dias, você se acostuma com a rotina, tá? Então no começo é dolorido. Ah, pô, não gosto de tomar café, não gosto de comer nada, 6, 7 horas da manhã, mas você precisa. Então não tem jeito, sabe? Barrinha de cereal, faz alguma coisa, mas come alguma coisa para seu nível de glicose dar um salto aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Nosso segundo ponto. Segundo ponto que nós temos aqui, e aí vocês vão achar clichê de novo, mas não é. Atividade física. Observem, eu tô falando de coisas, primeiro, antes da gente chegar na parte técnica, tá bom? No estudo propriamente dito. Coisas que influenciam o seu estudo
indiretamente, entre aspas, porque na verdade influenciam diretamente. Tanto a questão da alimentação, que eu estou falando aqui com vocês, como também, tá? A atividade física, tá bom? Galera, quando a gente pratica atividade física, tá? No ato da atividade física, a nossa capacidade do cérebro de criar novas conexões aumenta muito. Isso é chamado de neuroplasticidade. Isso é ativado ali o hipocampo do nosso cérebro. Quando nós estamos praticando atividade física, ela incentiva a conexão dos nossos neurônios. Aliás, ela potencializa isso. E isso aumenta muito a nossa capacidade de memória, porque o hipocampo é o campo responsável é, pela nossa aprendizagem, tá bom? E isso, a atividade torna isso muito intenso. A atividade física potencializa isso significativamente. Por isso, gente, a atividade física ela é fundamental, tá? Por conta dessa capacidade do nosso cérebro de criar conexões durante a atividade física aumenta e essas conexões permanecem durante um bom tempo. Então isso vai aumentar muito a capacidade de memorização quando você for aprender, quando você for estudar. Então você precisa ter uma sequência, uma atividade física. O que eu falo é a atividade física ela é importante em qualquer etapa da vida, qualquer uma, tá? Eu tenho vou dar um exemplo meu. Eu tenho muita dificuldade de academia. Eu não, já tentei algumas vezes, eu não vou falar que eu não consigo, porque eu também poderia ter me esforçado um pouquinho mais. E existem outras atividades dentro de uma academia, como um CrossFit, como um funcional, dava para ter experimentado outras coisas. Mas a musculação em si, eu tenho muita dificuldade de ficar em aparelho e tal. Mas em compensação, gente, eu posso ficar, falo para vocês sem medo, 2 horas, 3 horas jogando futebol, quase sem sair de lá sem sentir minhas pernas. Mas eu fico. Para mim é prazeroso. Eu até esqueço do, dos problemas que eu tinha para resolver, sabe? Parece que tudo some. Isso é muito importante pra gente, sabe? Questão de eh, emocional. Tem muita gente que desenvolve depressão ou que sai da depressão por conta da atividade física. Então ela pode entrar pela falta da atividade, tem gente que sai com a ajuda da atividade física. Por quê? Porque ela tem essa capacidade realmente de fazer a gente desligar um pouquinho, nosso cérebro cria novas conexões. Quando você parar, sabe, você consegue pensar numa solução que você não tinha pensado, você consegue absorver melhor as coisas que estão sendo passadas. Então a atividade física, ela é fundamental. Se você não gosta de academia, cara, sai para caminhar com uma amiga ou com um amigo. Vai jogar uma bola com um amigo ou com uma amiga. Vai andar de bicicleta. Hoje tem uma galera andando de bicicleta. Vale muito a pena, sabe? F- Realizar essas atividades é muito importante para vocês. Não deixem de fazer, tá? Então, cientificamente, é comprovado o que eu estou falando para vocês, tá? O hormônio produzido pelos músculos durante o exercício, que é a erisina, pode entrar no nosso cérebro, tá? E isso melhora a nossa cognição. Então, pensem nisso, tá? Então, essa é a nossa segunda dica para você que está estudando, que vai estudar, que vai se preparar. Não ignore essas coisas que a gente está falando, não, tá bom? Pode parecer assim, pô, todo mundo começa falando a mesma coisa, alimentação, atividade física. Eu estou trazendo para vocês que tudo isso é cientificamente comprovado, tá? Não é da minha cabeça, não, tá bom? Beleza? Ninguém está tirando isso do além. Eu estou trazendo isso para vocês. São coisas que eu falo para os meus alunos, seja no presencial, seja no online,
E o que eu falo para eles, só não funciona se você não fizer. Se você não fizer, não vai funcionar, tá bom? Beleza? Fora isso, vai funcionar. Vamos para o nosso terceiro ponto. Bom, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, aí a gente já entra numa parte mais técnica, tá bom? Que é o estudar, como estudar. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo que não adianta você sair assim, eu estudo 12 horas por dia, eu estudo 22 horas por dia, durmo 2. Não adianta isso. Sabe, eu quero passar na prova em 3 meses. Cara, vou me matar de estudar, ok. É por isso que eu falo para vocês não deixarem para estudar faltando 2, 3 meses. Eu abro uma turma de intensivo, abro, mas é o ideal? Não, não é o ideal. Eu falo desde o momento que eu abro. Não é o ideal. Não é o ideal porque são 3 anos de conteúdo no mínimo e eu falo para vocês que matemática é mais do que 3. Matemática não são só 3 anos. Tem muito conteúdo de vestibular que você começa a ver no 9º ano. Eu posso elencar vários aqui na matemática. Eu falo muito que o primeiro ano do ensino médio é o 9º ano, porque os conteúdos dali são muito utilizados nos anos do ensino médio e já cobrados no vestibular. Exemplo rápido assim, Teorema de Pitágoras é conteúdo de 9º ano. Equação de segundo grau, função de segundo grau, que a gente, né, é uma continuação ali da equação. Então, assim, semelhança de triângulos, tem uma série de conteúdos que a gente já vê no 9º ano. Então, assim, como é que a gente trabalha nono, primeiro, segundo, terceiro ano em 2 meses? Cara, a gente trabalha o essencial, assim, o que que mais cai? Vamos ver o que mais cai. Dentro do período, é isso que a gente vai conseguir trabalhar e traçar uma estratégia de estudos para você ter o melhor desempenho e a gente conseguir um resultado, tá? Mas não é o ideal. Então, vamos lá. Qual é, então, professor, mesmo eu começando desde o começo, a estratégia ideal? Antes de mais nada, quem já ouviu aqui falar assim, matéria dada é matéria estudada? Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Gente, não é cisma de professor. Não é conversinha de professor. Cientificamente comprovado, tá? Quantas vezes você tem uma aula de matemática hoje, tá? Então você tem uma aula de matemática hoje. Aí você só vai ter um encontro comigo no sábado que vem. Tá. Aí eu dei a matéria, passei exercício. Você vai deixar para fazer o exercício na sexta-feira, véspera da minha aula. E aí você chega no sábado, não fez quase nada, ou não fez nada, porque você vai falar para mim assim: não entendi nada. O professor fica se sentindo mal, porque ele falou assim: cara, porra, eu dei uma baita de uma aula, parecia que todo mundo estava entendendo. E o cara não entendeu. Sabe o que que aconteceu? Você caiu na curva do esquecimento. Quando a gente fala matéria dada e matéria estudada, gente, não é cisma de professor, não é conversinha de professor. Quando a gente fala isso, é porque existem estudos muito antigos que mostram que a nossa memória ela é como se fosse um mega computador ultramoderno, que ele deleta automaticamente aquilo que você não usa. Ele identifica aquilo que você guardou e não está sendo usado e ele deleta. Para quê? Para você ter memória para armazenar aquilo que é importante para você, entendeu? Moral da história. Como que ele faz isso? É um critério extremamente objetivo. Quantidade de vezes que você viu. Quanto tempo tem que você viu pela última vez determinada coisa? Isso é que determina para ele o que é importante e o que não é. É um critério extremamente objetivo, cara. Ele analisa quanto tempo tem que algo não é aberto. E se ele não é aberto, ele não é importante. Se ele não é importante, eu deleto. Entende? É assim que ele funciona. E é assim que funciona com o conteúdo. Então, se você acabou de aprender alguma coisa
E normalmente aquela puta aula que o professor deu realmente foi uma puta aula. O professor falou assim, cara, parecia que todo mundo estava entendendo, e todo mundo estava entendendo. O problema é que você não ouviu a instrução do professor. Faça os exercícios hoje. Você só entendeu, faça os exercícios. E aí você deixou para fazer na véspera da aula, 6 dias depois que você aprendeu, e você já não lembra de mais nada, tá? E os estudos mostram que, por exemplo, tá? A gente tem um potencial. O que nós aprendemos, só para deixa eu pegar aqui, para eu pegar a informação correta para vocês, tá? A informação correta. 24 horas depois que você aprendeu, primeiro que quando você aprende, quando você escuta, você não aprendeu 100%. Você pegou 80% normalmente aí do que foi dito. Mas 24 horas depois, você só tem na sua mente 30% do que você aprendeu, tá? Então imagina você 6 dias depois, gente. 6 dias depois, quanto que você vai ter ainda armazenado daquele conhecimento, tá? Então, aí vem a nossa bendita dica, a sacada para vocês conseguirem ter um melhor desempenho, tá bom? Estudem de maneira pausada, e depois eu vou fazer uma live para vocês sobre como fazer as revisões, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas faça o seguinte, no mesmo dia que você estudou, você precisa revisar e fazer os primeiros exercícios, tá bom? Então, isso em menos de 24 horas. Você precisa ter 4 etapas. Estudou, revisou, aliás, revisou não, perdão, resumiu, tá? E eu vou explicar esse resumiu para vocês. Tem várias formas da gente resumir. Estudou, resumiu, exercitou. E tem uma quarta etapa que você vai fazer depois, que é o revisar, tá? Por quê? Porque mesmo com isso tudo, ao longo de meses, sua capacidade de absorção de memorização de tal conteúdo vai ter caído, tá? Então você vai ter que revisar. De tempos em tempos, dá uma revisada. Dá uma revisada, por exemplo, no seu resumo, que você já vai lembrar de muita coisa, faz exercício de novo. Mas depois desse revisar, eu vou fazer uma live especificamente sobre o modo que você deve realizar as suas revisões. Porque tem uma estratégia certinha para você realizar as suas revisões, tá bom? Mas a dica, então, a gente se resume a isso. Resumir. Como que é esse resumo? O resumo, gente, quando a gente escreve, o nosso cérebro capta não só o que a gente está lendo, mas o movimento do nosso corpo, que no caso vem pela mão. Isso também gera uma memorização maior do que a gente está fazendo. Então, resumir é fundamental, tá? E aí, uma das maneiras de você resumir, por exemplo, é criar mapas mentais. E aí, fica uma dica. Dica de ouro. Não peguem mapas mentais prontos. Me desculpa aí quem vende mapa mental, mas não comprem mapas mentais prontos. Gente, o mapa mental é um mapa do seu cérebro, da sua mente. Não comprem um mapa mental. Não pegue ele pronto. Ah, é bonitinho, tem uns que são lindos. Tá, você pode até ter, mas não deixa de fazer o seu não. Faz o seu, tá? Porque é isso que vai de fato ajudar na sua memorização. Não é ler o mapa mental, é fazer o mapa mental, tá bom? Então isso é uma maneira de revisar. O mapa mental é uma maneira de revisar, de resumir, perdão. Exercitar os famosos exercícios de fixação, e esse nome não é à toa, né, gente? O nome fixação não é à toa, é para fixar,
tá? Não é um nome bonitinho. O exercício de fixação precisa ser feito em menos de 24 horas. Você quer passar em medicina, meu filho? Resume logo depois da aula, faz os exercícios de fixação. Por favor. Se quer passar, faça isso, porque vai melhorar e muito a sua aprendizagem. Aquela percepção que você tem de que, cara, eu entendi tudo que o professor explicou, mas quando eu fui pegar para fazer o exercício, eu não consegui. Essa percepção ela é real. Você de fato entendeu o que o professor explicou. O problema é que o seu cérebro descartou essas informações porque você demorou muito para revisitar aquele conhecimento, tá bom? Então isso é muito importante para você que deseja a aprovação, tá bom, gente? Bom, como eu falei, a gente não vai se estender muito, hoje a gente vai ficar. Essas eram as dicas que eu queria trazer para você. Então vamos revisar os 3 passos, tá? 3 passos que você precisa, 3 dicas importantes para melhorar a sua capacidade de assimilar os conteúdos que são estudados. Primeiro, se alimentar. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de uma quantidade de glicose para funcionar, então não vai para o cursinho ou estudar no seu quarto ou vai para o colégio sem comer nada. Seu nível de glicose está baixo e você está desperdiçando o potencial do seu cérebro. Segundo, atividade física. Durante a atividade, o nosso cérebro, o nosso corpo libera hormônios que potencializa a conexão dos nossos neurônios. E isso influencia e muito na nossa capacidade de memorização. E terceiro ponto é a forma como se estudar. Estudou, resumiu, exercitou, isso em menos de 24 horas. E de tempos em tempos nós vamos revisar e eu vou fazer uma live específica para vocês sobre como fazer a revisão. Beleza, galera? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez um Feliz Natal para vocês, para a família de vocês. Que Deus abençoe. A gente vai se ver ainda essa semana, mas que vocês consigam passar uma noite de Natal aí muito abençoada, com quem vocês amam, que é o mais importante. Valeu, galera, e a gente se vê rumo à aprovação. Não se esqueça, segue aqui. E eu falei para vocês que eu tinha um recado, falei para vocês ficarem até o final, antes que eu me esqueça. Gente, no dia 12 de janeiro, eu vou realizar um evento chamado Meu Último Enem. Nesse evento, que é online e gratuito, eu vou mostrar para vocês as estratégias que vocês precisam seguir e que tem gerado resultado em centenas de alunos para você alcançar mais de 800 pontos na sua prova de matemática do Enem e como isso pode ser fundamental na sua aprovação, tá bom? Então não deixem de participar. Se você quiser participar desse evento, você não tem que pagar nada. A única coisa que eu preciso é que você se inscreva para receber o link desse evento. Então, tem o link aí na minha bio, tá? Só entrar aí no meu Instagram, @proflucasmarques, vai na minha bio, tem o link aí da inscrição, tá bom? Valeu, galera, um forte abraço e até semana que vem. Feliz Natal a todos!